por acima de tudo, amor. Bem, vocês viram como a gente está conduzindo esse programa, que a gente quer dividir isso com o Brasil inteiro, com todas as pessoas que querem ter uma oportunidade de conhecer a intimidade de um ser humano com Deus. Por isso eu pedi para a família, o papai e a mamãe do Cadu, aceitarem fazer esse programa para mim compartilhar com vocês. Patúlio, o senhor não acha que isso faz parte da gente dividir com toda a dimensão que o programa tem na Rede Vida, um programa que fala abertamente sobre Deus? Sim, Henrique, eu acho que é nossa missão mostrar para o Brasil tantas histórias que a gente passa aqui dentro. Eu falo que a gente tem que ter um coração muito forte para conseguir lidar com tantas emoções, tantas situações. Eu falo que estar aqui, né, com um casal, né, com pais que são pais de um anjo, né, sintam-se agraciados por isso, e de um anjo que tinha uma fé inabalável, né? Eu acho que esse momento que o Cadu consolou o seu Carlos, foi o momento que ele mostrou a fé que ele tinha em Deus. A porcentagem é mínima, mas o pouco com Deus se torna muito. Né? Então, essa fé dele, a gente precisa mostrar mesmo. Eu acho que todos no Brasil precisam ver essa história e o quanto que esse hospital está salvando vidas. E eu digo, nós temos a tristeza de saber que muitas pessoas partem, mas até mesmo essas pessoas são vidas salvas, porque são salvas para Deus. Elas não passaram aqui, a sua passagem não foi em vão. Elas tiveram a alegria de ter sido tratado com dignidade, de ter sido tratado com amor, de ter tido os seus desejos atendidos, né? Até a história do crachá, de ter o crachá com as duas fotos, né? Vou pedir para a Silvia contar para vocês, o Pato está lembrando, que é os lances interessantíssimos, porque vocês vão ver, enquanto a gente está falando, vocês vão ver também fotografias dele, com os personagens que chegavam, as autoridades que chegavam no hospital. Nós estamos conversando, mas vocês vão ver que ele se tornou realmente o embaixador do hospital. Nós estamos aqui testemunhando a dimensão do amor de Deus, porque como é que um papai ou uma mãe, como é que eu, que tenho o Cadu como o sentimento de um filho, o Patúlio, mesma coisa, estamos sorrindo fazendo um programa, porque é a dimensão do amor de Deus que nos deu a oportunidade de conhecer a profundidade de um ser humano que serviu a Deus numa dimensão de amor da história mais linda que já teve na história do hospital. Deus me põe em algumas situações diferentes. Eu tenho a história linda de uma pessoa com 92 anos, que morreu com 91 anos, Padre André, que eu me encho de orgulho de falar que eu trabalhei com um santo de carne e osso, e agora eu estou me enchendo de orgulho de dizer que Deus me deu um assessor de carne e osso, um anjo direto do céu, veio direto do céu para ensinar o amor para o Hospital de Amor. Carlos, nós fazendo essa história toda aqui, naturalmente você se lembra, como a Silvia, todo o tempo, de onde ele chegava no hospital, não tinha uma pessoa que não saía do que estava fazendo para ver se era ele mesmo, porque todo mundo estatalava o olho e sorria. Eu cansei de ver o sorriso na hora que ele entrava no corredor. Aquilo não é um impulso de orgulho para vocês, como pai? Deixa a gente muito orgulhoso, muito feliz, porque ele esparramava o amor, ele deixava o amor por onde ele passava. Ele tinha uma palavra de carinho, às vezes presenciei. Com paciente? Com paciente, às vezes eu presenciei. Você chegava lá, tinha um paciente, ele falava, como é que é seu nome? Você quer ser meu amigo? Aí a pessoa queria ser amigo dele, ele falava, olha, não fica assim não, eu passei por isso, olha como que eu estou bem, você vai ficar bem, seu filho vai ficar bem, sabe? E você está nas minhas orações. Quando eu for orar por mim, eu vou orar por você. Quantas vezes eu ouvi ele falar isso, quantas vezes eu vi ele com o bracinho dele, que ele tinha um pouco de movimento no braço, ele dá um abraço na pessoa e dá um carinho. Quantas vezes eu vi essa coisa do Cadu. Então isso era muito gratificante. A gente chegava no hospital, a menina que fazia limpeza, o médico, a enfermeira, todo mundo, oi Cadu, e ele tinha uma palavra para cada um. Bem, se nós estamos aqui
nós vamos continuar sendo família, porque a Silvia hoje, ela vai despejar esse amor de mãe, Carlos. Eu fiz questão nos nossos filhos de funcionários, nos nossos pacientes, nas nossas crianças, porque ela é professora e ela ama cuidar de criança. Então Deus preparou tudo isso para dar para ela agora um punhado de filho e para você também, Carlos. E que vocês frequentem a nossa família, o Hospital de Amor, mas como o Cadu, de peito aberto, de sorriso, todos os eventos, quero a presença de vocês, quero que vocês participem da nossa comunhão de festas, também de orações, e que vocês sejam muito acolhidos e familiar conosco, entendeu, Silvia? Uhum. A Silvia está fazendo, eu vi que ela precisava liberar mais o Cadu para mim trabalhar comigo e ela tinha um outro emprego, aí eu falei, não, você vem trabalhar comigo porque meu assistente tem que servir na hora que as autoridades chegam. E ele sabia que era missionário para isso. Patúlio, eu vou deixar agora que o senhor dá um sentido para as pessoas entenderem, porque eles todos vão ver agora só agradecimento do fã-clube dele. Eu queria até abrir mão da minha fala, assim, num pedido para que a Silvia pudesse falar para todas as mães que são mães de anjo, né? Eu acho que as mães que estão em casa, que já têm seus filhos no céu, eu acho que elas devem estar até assim muito impactadas com a tua força. E você disse para mim um pouco antes o que te deu a força, que foi aquela fala do Cadu, né? De que ele agora estaria no céu, então ele cuidando de você e ele seria mais... Ele Deus. Ele Deus. Não é isso? Né? Boa lembrança dessa, Patúlio. Sim. Como é que foi essa tranquilidade que ele te deu? Muitas pessoas perguntam assim, como é que eu tô? Eu falo assim, eu preciso estar bem, porque o Cadu, passando por toda a situação que ele passou, ele estava bem. E ele fala assim que quando ele chegasse lá, com o dia que ele se encontrasse com o Papai do Céu, que não era para eu chorar por ele, né? Que ele estava bem lá, então eu tinha a obrigação de estar bem aqui. E o que eu tenho para falar, não só para as mães que já perderam seus filhos, mas para as mães também que ainda estão em tratamento, né? Que ainda estão na luta, que tudo passa. Tudo passa. Quando você pensa que você não tem força, aí que você é forte. Quando você pensa que você não vai suportar, é aí que Deus te restaura, te restabelece de todo aquele sofrimento e te dá uma visão que tudo passa. E o conforto, ele é tão garantido nessas horas que se você entregar verdadeiramente e pedir para Deus fazer a obra na vida do teu filho, Ele faz. Não cabe a nós entender se a obra de Deus é para curar o filho e ficar aqui ou se é para curar para ir para a glória, que o que também é uma cura, porque deixa de ter sofrimento. O Cadu falava para mim, quando eu for com o Papai do Céu, lá não vai ter agulha, lá não vai ter câncer, lá não vai ter tumor, lá vai ter só alegria. E é isso. Mãe, no meu velório, eu não quero que ele chore por mim. Aí eu falei, não. Ele falou, não, quero que arrasta meu caixão para lá, põe uma música e vamos cantar. E eu achei aquilo assim, fantástico. Mas faz muito tempo que ele tinha me dito isso, né? E foi num momento assim que ele estava muito bem do tratamento dele. E aí ele me falou, não, quando eu morrer eu não quero choro não. Ele brincava muito com o pai dele. Vamos fazer um arrasta-pé lá e vamos rir. Então assim, eu quero dizer para as mães, né? Muita força, muita fé em Deus. A luta ela é árdua, mas Deus fortalece, Deus capacita. E a presença dele na vida da gente torna as coisas muito mais fáceis. Sofrer segurando nas mãos do Pai é muito mais gratificante. Então você supera. Padre, olha, Carlos, Silvia, eu quero que todo mundo deixar agora que o programa mostre o amor que o Hospital de Amor, que cuidou dele, tem carinho. No segundo bloco também, eu pedi para colocar também um depoimento dos médicos, agora dos funcionários. Que Deus abençoe vocês mais do que vocês foram abençoados de nascer na casa de vocês. Um anjo que eu posso testemunhar e avalizado pela autoridade maior de Deus, que é o Padre Túlio, nosso capelão, que cuida de todas as almas que tivemos a oportunidade de viver com o Cadu. Que Deus nos abençoe e nos dê força para entender a missão que nós temos. E é isso que queremos dividir com vocês. Eu conheci o Cadu aqui no ambulatório, né? Uma pessoa muito
carismática, muito carinhosa, uma criança maravilhosa, muito comunicativa. Tivemos altas conversas. O Cadu é uma pessoa muito importante, acho que na vida de todo mundo, daqui de colaboradores que trabalham aqui nessa instituição. E a partida dele deixou muitas lembranças boas, que era a tia Lígia, que funcionava a veia dele, sempre a tia Lígia. Então, ele já falava: tia Lígia, por favor, pelo amor de Deus, consegue minha veinha. E sempre, graças a Deus, deu muito certo, né? Então, tenho muitas lembranças do Cadu. O Cadu, assim, foi uma criança extremamente importante para nós aqui. Além de um paciente, ele era totalmente tipo nosso amigo, nosso querido aqui dentro. Os pais também, com muita educação, sempre tratando nós com muito respeito, muito amor. Então o Cadu realmente ele veio para fazer o bem, para deixar a luz por onde quer que ele passe. E eu acho que isso, o Cadu é luz e vai brilhar. Uma vez eu vindo da cozinha, ele: tia, vem cá, na época do Dia dos Pais. Ele falou assim pra mim: o que você deu pro seu pai de presente? Eu falei assim: ai, Cadu, não deu tempo de eu comprar nada, não dei nada pro meu pai. Aí eu sentei aqui no sofazinho com ele, ele falou assim pra mim: eu levantei de manhã antes do meu pai acordar, fiz um café da manhã pra ele, dei um relógio pra ele, foi uma coisa mais ou menos assim. E começou a contar a história, nesse dia eu chorei, eu fiquei emocionada. Porque assim, além dele ser uma criança, pela idade dele, né, uma criança muito educada e muito inteligente. Aí todo mundo aqui da lanchonete fica emocionada com ele. Ele se alegrava assim a cada momento, né? Se preocupava, independente do que ele estivesse passando, sempre se preocupava com o outro também, se preocupava com os pais, né? O que os pais estavam sentindo. Ele, independente também de tudo que ele estava passando, ele nunca deixou de ser criança, né? Então ele era sempre muito espontâneo, muito comunicativo, muito afetuoso. E eu gosto de pensar no Cadu, por exemplo, como uma pessoa, não tanto nessa palavra resiliente, mas uma palavra que eu gosto muito chama antifrágil, que é aquela pessoa que sofre um trauma, ela tem uma má notícia, ela sente esse impacto, mas quando ela volta, ela não volta para o mesmo lugar, ela volta melhor. E o que eu percebi com o Cadu é que o modo como ele lidava com a doença dele, com as várias cirurgias que ele tinha que fazer, a cada vez que ele tinha um tratamento, uma outra operação, ele voltava diferente, ele voltava melhor do que ele era antes. E isso contagiava todo mundo ao redor dele, isso refletia também nas pessoas que estavam ao redor dele, na família dele, nos médicos que tratavam dele, em toda a equipe de assistência que cuidou dele e em todo mundo aqui no hospital, de modo geral. Então, o fato dele, com uma maturidade, com confiança e com uma crença de que Deus sabia o que estava fazendo, isso contagiou todo mundo e isso modificou a experiência que todo mundo teve contato com ele. Então, eu lamento muito a perda do que aconteceu. Era um menino que tinha muito a oferecer para o mundo e eu só posso me solidarizar com a família dele nesse momento de dor, de tristeza, mas também de boas recordações e por tudo que ele pôde proporcionar aos que conviveram com ele. Eu tenho visto muitas crianças passando por dificuldades um pouco difíceis do que a minha e eu não, como é que fala? Você leva a esperança para ela. Eu chego lá em casa, oro a Deus, peço não só a minha cura, como a daquela pessoa, para acalentar o coração da família. Olha, você pensa na família. Penso. Que coisa, Cadu, que bênção. Isso é minha mãe e meu pai já ficaram um pouco preocupados de quando eu passei por tudo isso, imagina de outras pessoas. Igual uma vez que, na minha primeira cirurgia, quando eu estava internado, teve um dia que eu passei mal, mas muito mal. Minha pressão estava lá, muito alta, estava com falta de ar, batendo, o peitinho não estava aguentando, né? Aí, e minha mãe desesperada, de preocupação,
Eu só olhei pra cima, assim que... Às vezes quando eu quero... como é que fala? Conversar com Deus, eu gosto de olhar pra cima, não importa o lugar que eu esteja. Tipo, se eu estivesse olhando pra Ele. Certo. Aí eu falei assim, Deus, se eu estiver aqui pra glória, abençoe que eu vá, mas, por favor, afaste de mim esse cálice.